Fala, gente boa, tudo bem? Tudo bom com vocês? Bom, a gente vai continuar então trabalhando os nossos estudos do EAD, né? E hoje a gente está terminando o livro 3 com o último roteiro, roteiro 4 do módulo 6, né? A transfiguração de Jesus. E escolhemos três referências da apostila para traçar alguns comentários sobre trechos dessas três referências, né? E a primeira das três é do livro Consolador, que é do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, é a questão 310 do livro, que diz assim: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Né? Então, existe algum símbolo na transfiguração ou não? Foi um ato só? E a resposta de Emmanuel é bem clara, né? Ele vai dizer assim, ó: todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. Quer dizer, tudo o que está narrado no Evangelho também possui uma significação divina. E por expressão, né, nós devemos entender, segundo os dicionários, que qualquer enunciação do pensamento por gestos e palavras, então gesto também carrega símbolo. Palavra escrita ou falada também pode carregar os seus símbolos, e no Evangelho diz-nos Emmanuel que todo o seu conteúdo tem então uma significação divina, ele fala. Seguindo, ele diz assim, ó: e no Tabor é onde deu-se a transfiguração, né? Contemplamos a grande lição de que o homem deve viver sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Então ele fala que tem um símbolo e agora está contando para a gente qual é o símbolo, né? O homem deve viver a vida na terra sabendo que pertence ao céu, né? Por sua sagrada origem, sendo indispensável desse modo que se desmaterialize a todos os instantes. Epa, mas a gente vai ter que se desmaterializar? Isso também é simbólico, então, né? Se desmaterializa quer dizer se eleve, como o Cristo leva os seus discípulos para o Monte Tabor, ele leva já ensinando que a desmaterialização se dá na elevação de pensamento. Por isso que é a todos os instantes, né? Toda hora a gente pode levantar nosso pensamento por intermédio de uma oração, um bom pensamento, né? E quer dizer, é necessário que o homem se desmaterialize a todos os instantes para que se desenvolva em amor e sabedoria. Que bacana, em amor e sabedoria. As duas vertentes da evolução. Né? Amor, campo do sentimento; sabedoria, campo do conhecimento. Na sagrada exteriorização da virtude celeste quer dizer a transformação em Cristo, cujo germen, o princípio, a origem, lhe dormitam no coração. Então não está no mundo do conhecimento, está no coração, está no mundo do sentimento, que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, dirá o Cristo a Hanã, no Sinédrio, em Jerusalém. E a partir daí, eu acho que Emmanuel foi bastante claro. A gente buscou lançar à luz algumas palavras, um outro elemento, né? Mas a partir daí a gente migra para outra referência, que é o livro Trigo de Deus, que nos é escrito esse por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, né? É o capítulo 23 do livro Trigo de Deus, o Tabor e a Imortalidade, né? Então, esse livro começa narrando alguns elementos, mas logo depois dos eventos vividos no Monte Tabor pelo Cristo e pelos discípulos, Amélia Rodrigues narra o seguinte: o planalto cedia lugar à planície. Olha só, ela já começa também
usando e abusando de símbolos, né? O planalto, terreno plano e elevado. Plano por quê? Porque nos dá a ideia de equilíbrio. E elevado, né? Cedia lugar à planície. É plano, tem equilíbrio, mas é mais baixo. Então, desciam aqueles personagens do Monte Tabor, e simbolicamente também nós descemos dos planos mais elevados para planícies, para planos mais baixos, né? E desde que tenhamos a preocupação de manter o equilíbrio, não há um grande problema, desde que nós, segundo a questão 310 do Consolador, voltemos sempre a esses planaltos, né? Segue ela dizendo assim, ó: o planalto cedia lugar à planície das lutas e disputas pessoais. Então ela definiu que planalto e que planície. As lutas pessoais, as lutas de cada um de nós. Os altos e baixos, né? Porque nem tudo é calmaria e nem tudo é mar bravio. A gente oscila entre um e outro, né? E segue Amélia dizendo assim, ó: os discípulos eram criaturas frágeis. É a nossa fragilidade que nos conduz a descer o padrão vibratório, o destino dos nossos pensamentos, dos nossos atos, das nossas palavras, né? A nossa fragilidade. Segue Amélia falando assim, ó: Jesus veio demonstrar que a consciência é a portadora do tesouro dos atos de cada um e que dela ninguém se exime a partir do momento do grande transe. Bacana, né? Quer dizer, a consciência carrega o tesouro e a miséria de cada um. E não é o transe, não é a desencarnação que elimina esse elemento. A desencarnação é só uma transição, como nós espíritas sabemos de há tanto tempo, né? E aí, no livro Caminho, Verdade e Vida, já pulando para a última referência, né, o capítulo 128, que se intitula Dádivas Espirituais, né? Dádiva, o que me foi dado, o que eu recebi, né? Emmanuel, ele se inspira no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 9, que diz assim, ó: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Então é disso que Emmanuel vai se inspirar, e ele começa falando assim, ó: se o homem necessita de grande prudência nos atos da vida comum, maior vigilância se exige da criatura no trato com a esfera espiritual. Então, se no dia a dia a gente tem que ter prudência, precaução, cautela, cuidado, né? No trato com a esfera espiritual, maior ainda deve ser a nossa precaução, a nossa cautela, o nosso cuidado. Estar no movimento espírita, por exemplo, revivendo eventos do Monte Tabor, é dádiva. A gente está recebendo essas dádivas espirituais simplesmente por estarmos aqui. E Emmanuel recomenda prudência, cautela, cuidado, né? Com o quê? Qual o meu objetivo aqui? Qual o meu objetivo? O que eu estou fazendo aqui nesse meio? Para que eu estou ouvindo tudo isso e processando, entendendo esse ou aquele detalhe, né? Porque vamos lembrar, o Cristo, quando questionado por Pilatos, lá em João capítulo 19, versículos 10 a 11, tu não respondes. Isso é Pilatos falando por Cristo, porque ele perguntava, o Cristo se coloca em silêncio, né? E Pilatos, então: tu não respondes, sabes que eu tenho poder para te soltar e crucificar? A resposta vem de Jesus: não terias poder algum sobre mim se de cima não te fora dado. Olha só que grandeza. Quer dizer, inclusive Pilatos, aquele
que vem julgar o Cristo está colocado pelas mãos de Deus naquela posição. E não esqueçamos que todos nós também estamos colocados. Se estamos dentro da doutrina espírita, ou aqueles que porventura assistam esse tema e estão em outra religião, tem uma finalidade para estar lá. Pilatos tinha finalidade para estar lá. Segue Emmanuel dizendo assim, ó, não esqueçamos que todos nós estamos marchando para Deus, salientando-se, porém, que os caminhos não são os mesmos para todos. Não adianta eu olhar o vizinho e falar, nossa, mas ele não está fazendo direito. Eita, talvez o caminho dele não seja o mesmo que o meu. Mas ele certamente está marchando para Deus. Muitas vezes sem perceber, sem saber. Assim como Mateus, Marcos, João e Lucas, Pilatos também teve o seu papel. Judas Iscariotes teve o seu papel na posição dada por Deus a esses dois irmãos. E ambos os papéis tiveram a sua utilidade. E nós não estamos aqui afirmando que essa era a sina de um e de outro. Porque vamos raciocinar. Judas Iscariotes teve um professor fantástico, o próprio Cristo. É por não querer ouvir ou por não ter compreendido, acabou cometendo os seus equívocos nas provas que lhe foram apresentadas. E Pilatos também não é deixado à própria sorte, porque quem lê o capítulo 27, versículo 19 de Mateus, verá a misericórdia divina que chega no nome da própria esposa de Pilatos, advertindo com relação a esses eventos, com uma visão que ela teve em sonho. Olha só a grandeza da espiritualidade nesses elementos, das nossas vidas, né? Então, por essa razão, Emmanuel irá concluir a mensagem dizendo assim, ó, não barateis o que a esfera mais alta te concedeu. Não barateis, não menospreze, não diminua aquilo que foi concedido, que foi dado, que é a misericórdia. Aonde nós estamos? Aquilo é concessão. E não dá para menosprezar. Não barateis o que a esfera mais alta te concedeu, entregando a dádiva às incompreensões criminosas, em desalinho. Porque tudo que se conquista do céu é realização intransferível. Realização é acontecimento, que não dá para transferir para outro. Aquilo é um acontecimento, é um evento no qual eu fui colocado porque eu preciso estar ali. Não é o fulano, ciclano, beltrano. Então, estamos aonde podemos e precisamos, por misericórdia divina, que acredita sempre na nossa vitória. E que nós possamos, então, traçar com zelo, com cautela, a nossa trajetória dentro do Espiritismo, dentro do núcleo familiar, dentro do grupo de trabalho, enfim, aonde quer que estejamos. Grande abraço a todos, a gente se encontra nessa noite.